Boa noite. Graça e paz. Paz e graça. Amém. Aleluia. Tem alguém vivo aí? Tá aparecendo não, hein? Aê, gosto assim, Karen. Vamos abrir nossas Bíblias. Esse tema de dezembro tá maravilhoso, né? O amor nasceu e cresceu. Estamos no ano do crescimento. E dezembro é o mês em que a gente celebra o nascimento de Jesus. Jesus é amor. Portanto, o amor nasceu, mas ele também cresceu, né? Disse o Lucas, no final do capítulo 2, depois que Jesus saiu do seu bar mitzvah, foi avaliado ali pelos judeus no templo, respondeu todas as perguntas, depois fez perguntas para os doutores da lei, e então seus pais voltaram para buscá-lo no templo 4 dias depois, e quando ele saiu do templo, tendo feito aquele bar mitzvah extraordinário, aí então o Lucas registra, né, que o que era dito sobre Jesus naquele tempo, o pessoal da projeção, é o último versículo do capítulo 2, que Jesus com 12 anos era um menino, e aí diz que o menino crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então Jesus nasceu, mas Jesus também cresceu. Por isso nós vamos celebrar esse Natal, né, que o amor nasceu. Esse é o título da cantata, Regis. O amor nasceu. Essa será a nossa cantata de Natal. E como nós estamos no ano de crescer, então a gente viu que Jesus nasceu e também cresceu, e de forma que nós precisamos fazer com que o amor de Jesus nasça em nossos corações todos os dias, e que esse amor também cresça todos os dias. E aí, o capítulo escolhido para a gente aprender isso é 1 Coríntios 13, né? O texto áureo sobre o amor nas Escrituras. Uma poesia linda do apóstolo Paulo. Então vamos ver 1 Coríntios, capítulo 13. Eu quero fazer um exercício com vocês. Eu vou pregar o versículo 4, pegando 2 características do amor, que são 2 características de Jesus, que são 2 características que precisam nascer e crescer em nós. O amor é paciente e bondoso. Bondoso. Não é benigno? Tem uma versão que diz benigno, não? O original é benigno mesmo. É crestoneo. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Pois bem, vamos ler o capítulo 13 desde o início, na Nova Almeida Atualizada, e eu vou fazer um exercício com vocês, e vocês vão ver que funciona perfeitamente. Toda vez que aparecer a palavra amor, eu vou trocar por Jesus. Vamos ver como é que fica o texto. Olha só. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver Jesus, serei como o bronze que sou, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver Jesus, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver Jesus, isso de nada me adiantará. Porque Jesus é paciente e benigno, bondoso.
O amor não arde em ciúmes, ou seja, Jesus não arde em ciúmes. Jesus não se envaidece. Jesus não é orgulhoso. Jesus não se conduz de forma inconveniente. Jesus não busca os seus interesses. Jesus não se irrita. Jesus não se ressente do mal. Jesus não se alegra com a injustiça. Jesus se alegra com a verdade. Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, todos os idiomas inventados, uma hora vai sumir. Havendo ciência, todo conhecimento adquirido vai passar. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas, quando vier o que é completo, Jesus, o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e Jesus. Porém, o maior deles é Jesus. Fez sentido para você? Encaixou certinho. Portanto, se trocar a palavra amor por Jesus continua fazendo sentido, é exatamente essa compreensão que dá título ao tema desse mês. O amor. E o amor ali é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus nasceu e Jesus cresceu. Portanto, a gente precisa fazer com que Jesus, que é amor, nasça e cresça nas nossas vidas. E o amor tem essas características que nós acabamos de ver aqui em 1 Coríntios 13. E a gente vai passar o mês de dezembro inteiro pegando todas as características do amor nesse capítulo, que são também características de Jesus, e a gente vai passar esse mês aprendendo e desejando crescer, assim como Jesus crescia, que o amor, com todas essas características, cresça em nós. Nasça e cresça. Porque Jesus só cresceu depois que nasceu. Então o amor e todas as suas características precisa nascer em nós e crescer a partir de nós. Portanto, o ano é de crescer. E em dezembro nós vamos aprender a crescer no amor. Permitir que o amor cresça em nós e através de nós. E o versículo 4 que eu vou realmente pregar diz: o amor é paciente e bondoso, ou benigno. Benigno, faz o bem. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece e não é orgulhoso. A palavra paciente aqui, ela é proveniente daquela palavra paciência, que a gente já estudou bastante no fruto do Espírito. Lembra que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, né? Ágape, cara, irene, macrotumia. Lembra disso? Né? Onde macro é grande e tumia é o que provoca a tumói, que é a explosão, que é a obra da carne. Então, por analogia, vamos dizer que tumia seria o pavio. É o que faz
a gente explodir. Então, macrotumia seria um grande pavio. Diz Paulo aos Gálatas que isso é fruto do Espírito. A gente nasce com um pavio curto, por causa da nossa natureza pecaminosa. As obras da carne estão gritando, pulsando e levando a gente a fazer aquilo que é pecaminoso. A gente não é pecador porque peca, a gente peca porque é pecador. Nascemos pecadores. É só você pegar uma criança. Só tem uma aí, né? Se tivesse duas, eu ia fazer o experimento aqui agora, na prática. Pega duas criancinhas bem pequenininhas. Ai, que anjinho, né? Anjinho. Como é que um negócio puro desse é pecador? Então, bota uma aqui, bota outra lá e bota um brinquedo no meio. E solta as duas para você ver que bênção que vai ser. Elas vão se abraçar, se beijar, vai dividir o brinquedo, né? Vai esperar uma pela outra, vai fazer carinho uma na outra, vai beijar, vai oferecer o brinquedo. Pode brincar para outra, né? Não é assim que acontece? Aí eu te pergunto, quem que ensinou? A gente tem que ensinar o que é certo, o que é errado já vem no pacote, irmão. A nossa natureza pecaminosa, as obras da carne, disse Paulo que nós precisamos mortificá-las para ser cheios do Espírito. E aí, cheios do Espírito, ele vai frutificar a partir de nós, ele vai gerar a partir de nós o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, ou seja, a paciência, a bondade, a benignidade, a fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, a mesma palavra que Paulo usou lá em Gálatas, ele usou aqui em 1 Coríntios 13, para falar do amor. E olha que interessante, a paciência ou longanimidade é uma característica do fruto do Espírito, mas Paulo está dizendo que também é uma característica do amor. E nós estamos trocando a palavra amor por Jesus. Então, paciência ou longanimidade é uma característica de Jesus, consequentemente, fruto do Espírito, porque Ele era, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Portanto, Jesus era batizado, ele revelava o fruto do Espírito. Então Jesus é amor, o Espírito produz amor, e Paulo está dizendo aos coríntios que uma das características do amor é paciência. Oh meu Deus, e logo essa tinha que cair para mim, hein? Deus está no controle de tudo, né, irmão? Pensa num negócio, esticar o pavio, né? Pavio nosso é curto, pavio do ser humano é curto. O italiano, ele já nasce sem pavio, irmão. É um negócio complicado. Só Jesus, só o amor de Deus para fazer a gente esticar um pouquinho o pavio. E aí acontece alguma coisa com a gente, o pavio começa a queimar, e se chegar aqui a gente explode. Então o Espírito ajuda a gente, estica mais um pouquinho, e a gente vai esticando. Portanto, Paulo está dizendo, existe uma forma de ajudar a gente a esticar esse pavio. O amor. E a palavra que Paulo, você sabe, existem 4 palavras gregas que podem ser traduzidas por amor. Lembram? Philos, fraternidade, gostar da companhia. Eros, entre o homem e uma mulher, intimidade. Storge, laços familiares. E ágape, incondicional e sacrificial. Portanto, Paulo está usando aqui a palavra ágape. No original, Paulo está dizendo, o ágape é macrotumel. Ele está dizendo, o amor, quando é sacrificial e incondicional, ele consegue esticar o pavio. Vou ilustrar para ver se você consegue compreender.
Estou tentando te ajudar, não, né? Falar esses negócios de grego, como é que complica a sua vida, né? Vamos ilustrar para ajudar todo mundo a entender. Vamos supor que tem uma pessoa que você não gosta. Só uma suposição, porque você gosta de todo mundo gosta de você. Só uma suposição. Não é? Que isso? Aqui na Pibitaim não tem isso. Negócio de não gostar um do outro. A gente gosta de todo mundo e todo mundo gosta da gente. Pela fé, irmão. Amém? Aí vamos supor que a gente não gosta de uma pessoa. Exatamente aquela pessoa que a gente já não gosta, vem e fala um negócio que a gente não gosta de ouvir. Aí qual é a primeira reação que vem da obra da carne, da natureza pecaminosa? Qual é a primeira reação? A pessoa que a gente não gosta falou um negócio que a gente não gosta, e aí aquilo acende o pavio, e o pavio é curto, porque somos pecadores, então tá para explodir rápido. Ai, o que eu faço para esticar esse pavio? Minha vontade é voar na garganta, ou responder logo, imediatamente. Aí Paulo está dizendo assim, ó: existe o fruto do Espírito, e a primeira característica do fruto do Espírito é amor, amor ágape. Então Paulo está dizendo, quando o Espírito de Deus gera em nós o ágape, a gente consegue, porque o ágape é sacrificial. Eu estou disposto a morrer, estou disposto a perder, estou disposto a ser humilhado, estou disposto a ser constrangido, eu estou disposto a me prejudicar. Esse é o ágape. Para fazer o bem para o outro, para ajudar o outro, incondicionalmente. Não coloco condição, mesmo que não mereça. Não é gente boa, eu não gosto. E falou um negócio ruim, que me ofendeu. Ainda assim, eu vou exercer o amor. Por quê? Porque nesse momento, diz Paulo, Paulo não usou aqui o philos. Se Paulo dissesse o philos é macrotumeu, ele estaria dizendo, quando você gosta de alguém, você consegue esticar o pavio. Sua vontade é explodir com a pessoa, mas como você gosta dela, você não explode na hora, você estica o pavio e deixa para depois. Por que é que Paulo não está dizendo isso? Porque isso é fácil. Quando eu gosto da pessoa, eu consigo esticar o pavio. Nossa, mas eu gosto tanto dessa pessoa. Nossa, que palavra infeliz, que palavra maldita. Não, mas é uma pessoa tão querida, eu vou deixar para falar depois. A minha vontade era explodir agora, mas por quê? Porque eu gosto muito da pessoa, eu tenho philos. Paulo não diz que o philos é paciente. Paulo diz que o ágape é paciente. Aí é que pega para nós, irmãos. Porque quando a gente gosta, fica fácil ser paciente. O difícil é ser paciente quando a gente não gosta. Não gosta da pessoa, não gosta do que ela fez, e ela ofendeu a gente, e a gente está com todos os direitos de reagir mal. Aí Paulo está dizendo, se existe o ágape, a gente consegue esticar o pavio. Então, irmãos, qual é a nossa atitude? É exercitar o ágape. Mesmo que eu não goste, mesmo que a palavra seja maldita, mesmo que tenha me ofendido, mesmo que tenha me constrangido, mesmo que eu esteja no meu direito, eu vou esticar o pavio. Por quê? Porque o ágape de Jesus nasceu e precisa crescer em mim. Olha só como que esse negócio tudo está fazendo sentido, tudo junto e misturado, e é isso mesmo. O amor nasceu e cresceu. E quando se tem amor, a gente é paciente, a gente é longânimo, a gente consegue pegar o nosso pavio e crescer o pavio. O amor nasceu e cresceu.
Porque quando se tem amor, consegue exercer paciência. Então a nossa oração não deve ser: Senhor, me dá mais paciência. Não, deve ser: Senhor, me dá mais amor. Faz, Senhor, eu amar aquela pessoa. Eu não gosto dela, mas não gosto mesmo. Mas eu preciso amar. Senhor, me dá esse tal de ágape. Porque se eu tiver o ágape, eu consigo crescer o pavio. Vamos parar de pedir paciência e vamos orar pedindo mais amor. Porque quando a gente ama com ágape, a gente consegue exercitar a paciência. O pavio vai crescendo e a gente vai agindo com mansidão, com sabedoria, com todas as características de quem está cheio do Espírito. Não é fácil, mas o apóstolo está dizendo: é possível. E se é possível, nós queremos para a nossa vida. Então a nossa oração essa noite é: Senhor, paciência está difícil, então me dá amor, Senhor. Porque o amor é paciente. Se o Senhor me encher do seu amor, o amor ágape, me dá paz e convicção para me sacrificar pelo outro que nem merece. Se o Senhor me encher desse amor, eu vou ter naturalmente mais paciência. E a segunda característica desse versículo, além de paciente, o amor é benigno. E olha como a tradução da Almeida século 21 é a mais próxima do original. Porque o original aqui é benignidade mesmo. A bondade é o agatosune, capacidade de ser bom. E a raiz ali é até um pouco do ágape, agatosune. Agora, a benignidade é a krestotes. E aqui o amor é macrotumel e o amor é crestonel. Ou seja, benigno, capacidade de fazer o bem. É diferente. Uma coisa é ser bom, outra coisa é fazer o bem. O fruto do Espírito, diz Paulo, as duas coisas. Quando a gente está cheio do Espírito, ele gera em nós tanto a essência da bondade, quanto a prática da benignidade. A gente consegue ser bom, mesmo não sendo, e fazer o bem, mesmo não querendo. E isso é o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Aqui, aos Coríntios, ele está dizendo: quando nós estamos cheios de amor, quando o amor nasce e cresce em nós, a gente consegue tanto crescer o pavio, quanto crescer os atos benignos. Capacidade de fazer o bem. Qual é a diferença? Eu conheço gente que é boa, mas que em algum momento não fez o bem. E eu conheço gente que fez o bem, mesmo não sendo boa. Preciso ilustrar na prática? Precisa? Não? Então tá bom. É diferente ser bom e fazer o bem. Só o fruto do Espírito é capaz de gerar isso na gente. Portanto, o amor é paciente. E o amor é benigno. O amor gera em nós a capacidade de fazer o bem. Mesmo que a gente não seja bom e mesmo que a gente não queira fazer o bem. É muito doido isso. Você olhar para uma pessoa, não querer o bem dela, porque você não gosta dela. Pelo motivo que só você sabe, problema seu. Mas, quando você está cheio do ágape, que é o amor sacrificial, incondicional, mesmo não querendo o bem para aquela pessoa, você vai lá e faz o bem para ela. E o sábio poeta disse: quando nós fazemos o bem para quem a gente não gosta, a gente amontoa brasa sobre a cabeça, principalmente quando o outro é que não gosta da gente. Eu não vou fazer não, porque eu sei que aquela pessoa não gosta de mim. Aí é que você tem que fazer mesmo.
Para quê? Só para ver os neurônios pegando fogo, irmão. Só para ver a fumaça sair da cabeça. Bota a brasa na cabeça. A pessoa sabe que você não gosta dela, ela não gosta de você, e você sabe, e ela sabe, e não é segredo para ninguém, e você vai lá, e mesmo sabendo que já falou mal, que já fez o mal, que já desejou o mal, ou que já fez diretamente o mal para você, pisou no seu pé, né? Falou do seu cabelo, falou do seu peso na balança, sei lá o que falou que você não gostou. E aí a pessoa, não gosta de você não, por causa disso e daquilo e daquilo e daquilo. Aí de repente a pessoa precisa, aí você vai lá e faz o bem. Fala, estou aqui para te ajudar. Mas você esqueceu daquele negócio que eu te fiz? Esqueci não. Mas por que você está querendo fazer? Porque eu estou querendo fazer um churrasquinho na sua cabeça aí. Ô gente, vocês não têm noção do prazer que esse negócio dá. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas é extremamente prazeroso. A pessoa te prejudicou, a pessoa fazer o quê? A pessoa, ela não gosta de você, você não tem motivo nenhum para fazer o bem, mas você vai lá e se sacrifica, mesmo ela não merecendo, e você faz o bem para ela. Meu querido, só tem um motivo para a gente conseguir isso: o ágape de Jesus. Portanto, não devemos pedir capacidade de fazer o bem, devemos pedir mais amor, porque o amor é benigno. Portanto, hoje nós vamos mudar nossas orações. Ao invés de pedir paciência e pedir condição de fazer o bem para quem não gosta da gente, nós vamos pedir amor. Senhor, não precisa de paciência nem de benignidade, é só me encher do teu amor, que no pacote do amor vem junto a paciência e a benignidade. Aí eu preciso de mais paciência, peça amor. Eu preciso ajudar aquela pessoa, mas ela não gosta de mim, e eu não consigo, porque eu sei que ela já me prejudicou. Então peça amor, porque quando o amor nasce e cresce, a gente fica mais paciente e fica mais benigno, para a glória de Jesus. E louvado seja Deus. Quando a gente ama, fica mais paciente, mais benigno, aí a gente não precisa mais ter inveja. Por quê? Porque não, vou fazer o bem de qualquer jeito mesmo. A gente não precisa se vangloriar. Por quê? Porque já estou paciente e benigno mesmo. Já estou amando até quem não merece. Para quê? Vangloriar do quê? Se eu já estou disposto a perder e me sacrificar até a morrer. E eu não preciso me orgulhar de nada. Por quê? Porque eu já me coloquei na situação de humilhação. A pessoa me fez um mal e eu fui lá, ainda me humilhei e fui ajudar ela. Portanto, irmãos, ao invés da gente pedir a Deus para matar nossa inveja, para matar nossa vanglória, ou para matar o nosso orgulho, a gente tem que pedir a Deus mais amor, porque quando a gente ama igual Jesus, a gente fica mais paciente, mais benigno, a gente fica menos orgulhoso, menos soberbo e menos se achando. Porque Jesus, que é Jesus, não se achou, quem somos nós para se achar? Aliás, eu tenho uma teoria sobre quem se acha. Quem se acha é porque está perdido. Só quem está perdido precisa se achar. Entendeu ou não? Entendeu não, Rose? Porque olha só, a pessoa se achou. Se ela se achou, é porque ela estava perdida. O que você acha? Você acha uma coisa que estava perdida. Olha, sumiu o copo, achei o copo. Então quando a pessoa se acha, ela estava perdida. Perdida dela mesma, perdida do propósito de Deus, perdida na vida, sem saber para que está vivendo, só existindo. E aí ela fica de tão perdida que ela precisa ficar se achando o tempo inteiro. Portanto, quem não está perdido, quem está no centro da vontade de Deus, vivendo o propósito de Deus, fazendo o que nasceu para fazer, não precisa se achar. Por quê? Porque não está perdido mais.
Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. E ao invés de pedir paciência e benignidade, de acordo com o que o Senhor revelou através da carta de Paulo aos Coríntios, o Senhor inspirou esse texto. Ele é tua palavra. E o que ele nos mostra é que paciência e benignidade são duas características do amor. Portanto, nessa noite, nós não queremos pedir mais paciência nem mais benignidade. Nós queremos pedir mais amor. E fazendo o exercício do início, nós queremos pedir mais Jesus. Porque Jesus é amor. Jesus é a plenitude do amor. Porque o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu Jesus. Portanto, o que nós pedimos é mais Jesus em nós. Como disse Paulo, Cristo em nós é a esperança da glória. Portanto, nós queremos pedir que o amor de Jesus, o amor ágape, amor divino, incondicional e sacrificial, que esse amor nasça todos os dias em nós, e que esse amor cresça, e ao crescer, ele manifeste e revele paciência e benignidade, para que a gente não seja invejoso, envaidecido, soberbo, ou fique se vangloriando, porque a glória pertence somente ao Senhor. O Senhor é amor, e aquele que não ama não te conhece, mas nós o conhecemos, conhecemos o teu amor, e queremos pedir que o Senhor nos dê do teu amor. É possível amar como nós fomos amados pelo Senhor, e essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo, que o teu amor nasça em nós, que o teu amor cresça em nós, que esse amor gere em nós paciência e benignidade, longanimidade, capacidade de fazer o bem. Nos dê, Senhor, pelo amor do Senhor, capacidade de esticar o pavio e de fazer o bem, até para aquele que não gosta da gente, ou para aquele que a gente não gosta. Que sejamos amorosos, que sejamos sacrificiais, incondicionais, que amemos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Que o amor do Pai nasça, que a graça do Filho cresça, e a comunhão do Espírito nos faça pacientes e benignos, para a glória do Senhor.